Olá, eu sou o professor Júlio. E eu sou a Prof. Josi. E este é o Radiologia em Fótons. E vamos entregar pacotinho de conhecimento. Para este nosso vídeo complementar, vamos falar da descoberta dos raios-x e algumas aplicações errôneas da época. Em 8 de novembro de 1895, o professor de física teórica Dr. William Conrad Roentgen descobriu os raios-x em Wolfsburg, na Alemanha. Fato ocorrido a partir de experiências com a ampola de Crookes. Em 22 de dezembro de 1895, Roentgen fez a primeira radiografia da história, a mão esquerda de Ana Berta, sua mulher, e somente 6 dias após publicou na revista da Sociedade Física Médica o célebre artigo "Um novo tipo de raio, comunicação prévia". Posteriormente, outros 2 trabalhos referentes aos raios-x foram publicados por ele, e ainda em 1896, conhecido como o segundo comunicado, e outro em 1897, conhecido como o terceiro comunicado. Roentgen fez apenas 2 apresentações sobre a sua descoberta. A primeira em 12 de janeiro de 1896, na Corte Imperial de Berlim, para o imperador alemão Guilherme II. E a segunda na Sociedade Física Médica de Wolfsburg, em 23 de janeiro de 1896. Única conferência científica. Nessa conferência, fez a radiografia da mão do anatomista Albert von Kolliker. Os instrumentos reunidos por Roentgen e seus primeiros eletroradiologistas, os operadores de raios-x da época, resultaram em uma cadeia emissora de raios-x de baixo rendimento, estimado em 1 a 2 microampere, onde uma radiografia de mão necessitava de vários minutos de exposição e a de crânio cerca de 1 hora. Cerca de 2 anos apenas após os trabalhos pioneiros de Roentgen, a primeira e imediata aplicação dos raios-x era a visualização das estruturas ósseas. Os raios-x permitiam a aplicação da fotografia para fins médicos e clínicos. A anatomia humana e de animais jamais tinha sido investigada dessa forma, ainda mais com pessoas vivas e saudáveis, ou não. As primeiras radiografias na área clínica foram feitas em um hospital de Birmingham, Inglaterra, em fevereiro de 1896. Ainda naquele ano, hospitais dispunham de departamentos de radiologia. As imagens de raio-x não eram reconhecidas de modo imediato. A interpretação exigia treinamento do médico ou operador. Além do enorme impacto na comunidade científica, é interessante avaliar o interesse despertado na comunidade leiga, que muito contribuiu para a criação de um folclore em torno do fenômeno. Em 1896, Thomas Edison inventou um instrumento que permitia ver a radiografia numa tela fluorescente, sem a necessidade de revelar filmes: o fluoroscópio. Isso ajudou sobremodo a difusão dos raios-x no mundo leigo, pois a aparelhagem geradora era relativamente de fácil acesso. Além das versões usadas em hospitais e lojas, havia também um modelo caseiro, Vitascope, na verdade, um brinquedo, e propaganda do tipo "faça você mesmo seu raio-x". Lojas de departamento ofereciam exibições com raio-x como uma maneira de atrair clientes. Em 1902, surgiu na Inglaterra uma versão que funcionava com moedas, para que as pessoas que quisessem e pelo tempo que quisessem e desejassem pudessem ver as maravilhas da radiografia. Ou então se pagava ao demonstrador, que ficava horas expondo-se à radiação para deleite dos espectadores. Em revistas da época, radiografias eram usadas para compor capas, exercitando a imaginação popular sobre o que aquela radiação podia revelar de oculto. A beleza foi um grande mercado para os raios-x. No fim do século XIX já sabia
que uma exposição prolongada aos raios-x levava à queda de cabelo. Isso bastou para que os salões de beleza dispusessem de um aparelho de raio-x para que as mulheres removessem sem dor os cabelos indesejáveis na face ou no couro cabeludo. Um dos exemplos mais duradouros de como os raios-x estiveram presentes no cotidiano referem-se ao fluoroscópio, empregado nas grandes sapatarias especializadas a partir de 1920. O cliente podia experimentar seus sapatos, vendo a imagem dos pés e o contorno do calçado na tela fluorescente. Além das citações em jornais e revistas, os raios-x foram rapidamente incorporados à ficção científica do final do século XIX, onde era destacada a capacidade dessa radiação de revelar objetos ocultos por corpos opacos, inclusive de pessoas. Assim, objetos roubados ou escondidos eram revelados por essa técnica. Nas primeiras décadas do século XX, os raios-x continuaram a servir de fonte de inspiração para a imaginação de escritores e roteiristas, sendo apenas superados quando o advento da energia nuclear. A fala de Thomas Edison em 1903 certamente foi um divisor de águas. Não fale comigo sobre raios-x. Eu estou com medo deles. Eu parei de fazer experimentos com eles há 2 anos, quando fiquei próximo de perder minha visão. E dali, meu assistente praticamente perdeu o uso dos seus 2 braços. Estou com medo do rádio e do polônio também, e não quero subestimá-los, revela ele. Levando assim ao tema da nossa próxima videoaula: radioatividade, descoberta por Becquerel, em seguida estudada melhor por Marie Curie, relatados por Edison, nas palavras rádio e polônio. Para o nosso desafio, cite usos indiscriminados com raio-x. Bons estudos e até o próximo vídeo.